Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura continuando do Coroa da Santidade, na página 322, cresça no dom da divina vontade através de Maria. Como muitos grandes santos dos últimos tempos descobriram, Maria realmente é a chave da santidade. Ela é a chave do seu filho, e isso também é verdade com o maior presente do seu filho, a sua divina vontade. A última entrada em todos os volumes de Luísa é a de 28 de dezembro de 1938. Embora Luísa provavelmente não soubesse que seria a última, Jesus fez a maior parte dessa entrada dedicada a Nossa Senhora. Sabemos de fato que o modo de operação seu é guardar o melhor para o final. Portanto, acredito que podemos confiar que, se não nos lembrarmos de mais nada, lembrar que Maria é nossa mãe em tudo e nos levará ao dom da divina vontade. Na última passagem de Luísa nós lemos: quem pode dizer o quanto minha mãe me amou e o quanto eu a amei? Meu amor era tal que em tudo o que eu fazia não podia ficar sem sentir a maternidade dela comigo. Posso dizer que ela correria mesmo na minha respiração para nunca me deixar em paz. E eu liguei para ela. A maternidade dela era para mim uma necessidade, um alívio, um apoio à minha vida aqui embaixo. Você deve saber como minha inseparável mamãe colocou sua maternidade dentro e fora de minha humanidade. Eu também a constituí e confirmo sua mãe de cada pensamento, das criaturas, de cada respiração, de cada batimento cardíaco, de cada palavra. E eu fiz colocar sua maternidade em suas obras, em seus passos e em todas as suas dores. Sua maternidade corre por toda parte. Se as criaturas correm o risco de cair em pecado, ela as cobre com a maternidade para que não caiam. Se eles caíram, ela deixa sua maternidade como ajuda e defesa para fazê-los se levantar novamente. Sua maternidade corre e se estende sobre as almas que querem ser boas e santas, como se ela tivesse encontrado o seu Jesus nelas. Ela opera como mãe entre seus intelectos, guia suas palavras, as cobre e as esconde em seu amor materno, para criar tantos outros Jesus. Sua maternidade é exibida nas camas dos moribundos e usando os direitos de autoridade da mãe concedidos por mim. Ela me diz com um tom tão terno que não posso recusar nada a ela. Meu filho, eu sou sua mãe e eles são meus filhos. Devo resgatá-los. Se você não me conceder isso, minha maternidade ficará comprometida. E enquanto diz isso, ela os cobre com seu amor. Ela os esconde com sua maternidade para resgatá-los. Meu amor foi tal que lhe disse: minha mãe, quero que você seja mãe de todos. E que o que você fez por mim fará por todas as criaturas. Sua maternidade se estende em todos os seus atos, de maneira que eu os veja sempre cobertos e ocultos dentro do seu amor materno. Minha mãe aceitou, e foi confirmado que ela não seria apenas a mãe de todos, mas que investiria cada um de seus atos com seu amor materno. Essa foi uma das maiores graças que dei a todas as gerações humanas. Mas quantas tristezas minha mãe não recebe! Chegam ao ponto de não querer receber a maternidade dela e negá-la. Portanto, todo o céu ora e espera ansiosamente que a vontade divina seja conhecida e reine. Então a grande rainha fará aos filhos de minha vontade o que ela fez por seu Jesus, e sua maternidade terá vida em seus filhos. Entregarei meu lugar no lugar materno àqueles que vivem em minha vontade. Ela os educará para mim, guiará os passos deles, os esconderá dentro de sua maternidade e santidade. Seu amor materno e sua santidade serão vistos, impressionados em todos os atos. Serão seus verdadeiros filhos que se parecerão comigo em tudo. Oh, como eu adoraria que todos soubessem que, se querem viver na minha vontade, têm uma rainha e uma mãe
poderosa, que compensará tudo o que lhes falta. Ela os criará no colo materno e em tudo o que eles fizerem. Estará junto com eles para moldar seus atos segundo os seus, tanto que serão conhecidos como filhos criados, mantidos e instruídos pelo amor à maternidade de minha mãe. E estes serão os filhos que a farão feliz, e serão sua glória e sua honra. Oh, meu Deus, que delícia, Jesus! Obrigado, Pai, por essas palavras lindas que eu nunca li. Meu Deus, eu estou apaixonada por Nossa Senhora. Muito obrigado. Toda hora eu ajoelho diante dela, Pai. Toda hora eu ajoelho diante dela e falo: minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Toda hora eu rezo isso, Pai. Toda hora, Pai. Toda hora o Senhor vê. O Senhor é testemunha. Obrigado, Mãe. Obrigado por essa mãe maravilhosa. Muito obrigado por ter dado ela para mim. Muito obrigado por ela, todos os meus atos serem por culpa dela, por responsabilidade dela. Oh, meu Deus, obrigado. Por isso que eu estou aqui agora, nesse horário, trabalhando forte para o Senhor. Obrigado. É ela que me ajuda. É ela que me acorda. É ela que manda os seus anjos me acordarem. Muito obrigado. Todo dia ela me acorda. Todo dia ela me ajuda a estar aqui. Me fortalece, me guia. Muito obrigada, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Já foram ditas palavras mais belas, consoladoras, inspiradoras e poderosas sobre a maternidade de Nossa Senhora. De fato, vemos aqui nos termos mais claros que Maria é a mediadora de toda graça, e que podemos e receberemos tudo de suas mãos. Portanto, com essa compreensão do poder e do amor de nossa Mãe Celestial, prossigamos para aprender mais sobre ela e seu amor por nós, conforme revelado a Luísa. Verdades sobre Maria reveladas para Luísa por Jesus. Talvez seja melhor resumir as muitas palavras que deu a Luísa sobre sua mãe. Eu já até li aqui bastante sobre isso, mas vou ler tudo aqui, não tem problema não. Quanto mais, melhor. Maria recebeu a missão única de mãe de um filho de Deus e o cargo de corredentora da humanidade. Todas as outras criaturas combinadas, tanto celestiais quanto terrestres, nunca seriam capazes de igualá-la. Uma e outra vez, nos 36 volumes de Luísa, vemos Jesus glorificando sua mãe, insistindo que ela é o caminho para o dom de sua vontade e incentivando nosso amor e devoção a ela. Aqui cobriremos apenas uma pequenina parte dessas revelações para aguçar o nosso apetite por aprender mais sobre as glórias de Maria reveladas por Jesus a Luísa. A inimizade entre a mulher e a serpente. Fazendo um discurso profundo sobre a inimizade entre a mulher e a serpente, Jesus disse a Luísa: então veio de fato a criatura celestial que esmagou sua cabeça, e o inimigo sentiu tanto poder nela que a derrubou, e ele não teve forças para chegar perto dela. Isso o consumiu de raiva, e ele empregou todas as suas armas infernais para combatê-la. Mas não, ele tentava se aproximar dela, sentia-se desgastado, com as pernas quebradas e era forçado a recuar. E de longe ele espionaria suas virtudes admiráveis, seu poder e santidade. E eu, para confundi-lo e torná-lo duvidoso, permitiria que ele visse a soberana celeste em suas coisas mais humanas, como comer, chorar, dormir e outras coisas. E ele se convenceria de que não era ela a mãe do Redentor, a Virgem, porque sendo tão poderosa e santa, ela não deveria estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas então ele voltaria a duvidar e queria voltar ao ataque, mas em vão. Minha vontade e poder, que debilita todos os males e todos os poderes infernais, é a luz que se faz conhecer por todos, e onde quer que reina, faz sentir seu poder, que nem mesmo os próprios demônios podem negar. Portanto, a rainha do céu era e é o terror de todo o inferno. Agora, a serpente infernal sente sobre sua cabeça a minha palavra imediata dita no Éden, a minha condenação irrevogável de que uma mulher esmagaria sua cabeça. Portanto, ele sabe que com a cabeça esmagada, seu reino na terra será derrubado. Ele perderá seu prestígio e todo o mal que ele fez no Éden, por meio de uma mulher, será compensado por outra mulher.
Minha filha, a criatura celestial era pobre, suas qualidades eram aparentemente comuns. Nada de extraordinário apareceu do lado de fora de Maria. Ela tinha um artesão pobre como esposo, que ganhava o seu pão diário com humilde trabalho. Supunha que já soubesse antes para os grandes do mundo, para os médicos e sacerdotes, para os doutores e sacerdotes, que ela era a mãe da palavra, que era aquela que era a mãe do futuro Messias. Eles teriam travado uma guerra feroz contra ela. Ninguém teria acreditado nela. Eles teriam dito: é possível que não tenha existido e não haja outras mulheres em Israel, de modo que esta pobre seja a mãe da palavra eterna? Se houve Judite, Esther e muitas outras. Desde que a Senhora Celestial é a verdadeira rainha do reino da minha vontade, é tarefa dela ajudar e ensinar as criaturas afortunadas que desejam entrar e viver no reino da divina vontade. Se houve alguma dúvida de que Satanás perderá, essa dúvida será aniquilada agora. Ele tem pavor de Nossa Senhora, sabendo que ela já esmagou a cabeça dele e em breve o fará mais ainda definitivamente através do triunfo do seu imaculado coração. Nossa Senhora, Mãe das Dores. O ponto central para entender o amor que Nossa Senhora tem por nós e por todos é entender o grau em que ela sofreu por nossa salvação e santificação. Jesus disse a Luísa: agora você deve saber que para formar o reino da redenção, aqueles que distinguiram-se, os que mais sofreram foram minha mãe e eu. E embora aparentemente ela não sofresse nenhuma das dores que as criaturas conheciam, exceto a minha morte, que era conhecida por todos, desde que possuía a unidade da luz da minha vontade, essa luz trouxe ao seu coração trespassado não apenas as 7 espadas contadas pela igreja, mas as milhares de espadas, lanças e pontadas que todos os pecados e dores das criaturas que martirizavam seu coração materno de maneira angustiante. Mas isso não é nada. Essa luz trouxe a ela todas as minhas dores. A igreja conhece muito pouco das dores da Rainha Soberana Celestial. É por isso que, por direito, ela foi constituída Rainha dos Mártires e de todas as tristezas e dores. Já que ela não tinha pecado, a herança de dores não eram para ela. Sua herança era o reino da minha vontade. Mas a fim de dar o reino da redenção às criaturas, ela teve que se submeter a essas tantas dores. Assim, os frutos da redenção amadureceram no reino de minha vontade, possuído por mim e por minha mãe. Não há nada bonito, bom ou útil que não provenha da minha vontade. Nenhum ser humano jamais sofreu ou sofrerá algo parecido com o que Nossa Senhora sofreu por cada uma de nossas almas, que já viveu e sempre viverá, incluindo você. Se você se lembrar neste momento dos sacrifícios de quem mais se sacrificou por você, provavelmente sua própria mãe terrena, mas talvez seu pai terreno ou algum outro membro da família ou amigo, você pode ter certeza de que Maria, sua mãe celestial, sofreu incomparavelmente mais por você especificamente do que qualquer outro. E até hoje, embora sua felicidade seja perfeita e ininterrupta na visão beatífica, ela ainda sofre misticamente em nome do seu filho, cujo corpo é a igreja, evidenciado em parte pelas tantas estátuas em sua homenagem que agora choram lágrimas de sangue por seus filhos tão atolados em pecado. Devemos, portanto, entender o que o pecado faz à nossa amada mãe e devemos entender que ao lado de seu Filho Santíssimo ela sacrificou mais por cada um de nós do que qualquer outra pessoa. Devemos lembrar também que, embora concebida imaculadamente, isso não significa que ela foi dispensada das mesmas cruzes que todos os peregrinos da terra devem suportar. Jesus disse a Luísa: não é verdade que a Rainha Soberana nunca esteve sem mim, separada, nunca, mas sem mim sim. Mas isso não prejudicou a altura de sua santidade, pelo contrário, aumentou. Quantas vezes eu a deixei em estado de pura fé. Essa dor de ser deixada em pura fé a preparou para receber o depósito de minhas doutrinas, o tesouro dos sacramentos e todos os bens da minha redenção. De fato, uma vez que a privação de mim é a maior dor, se ela não possuía esse dom de fé, como poderia dar esse dom aos seus filhos? Ao ver as glórias de Nossa Senhora retratadas nos escritos de Luísa, muitos, sem dúvida, sentirão a tentação de atribuir presentes a ela que ela nem sempre tinha. Na terra, ela ainda era uma peregrina como nós, e como nós ela não sabia tudo, mas teve que operar pela pura fé em oposição ao seu divino Filho, que sempre soube tudo desde o primeiro momento de sua concepção e, portanto, não poderia ter fé.
Afirmo isso na sessão Maria das Dores para servir como lembrete, que os sacrifícios de Maria não podem ser descontados como os atos de quem vê Deus face a face e conhece tudo, o que alteraria a natureza dos sacrifícios. Em vez disso, como nós, ela não tinha um conhecimento perfeito do futuro, mas essa deficiência não diminuiu sua santidade, apenas a aumentou, porque apesar de operar pela pura fé, ela operava com toda a perfeição da santidade que uma pessoa abençoada no céu agora opera mesmo com a visão beatífica. Da mesma forma, devemos lembrar que, apesar de ser a rainha de toda a criação, com tanto poder que sob seu mero comando o universo se aniquilaria facilmente, ela parecia não ser diferente de nenhum de nós. Jesus diz a Luísa: eu tive que esconder a sua aparência exterior qualquer coisa que pudesse ser chamada de milagre, exceto sua perfeita virtude. O que seria maior que a Rainha Celestial tivesse dado vista aos cegos e falado aos mudos e assim por diante, ou o milagre de fazendo a palavra eterna descer sobre a terra? O primeiro teria sido como se nada comparado ao segundo milagre. Mas como um sol, ela produziu bens e milagres, sem se deixar ver ou apontar como principal causa de tudo. De fato, todo o bem que fiz na terra, fiz porque a imperatriz do céu chegou ao ponto de manter seu império na divindade, e pelo seu império ela me chamou do céu para me dar as criaturas. Nossa Senhora poderia ter estalado os dedos e assim curado todas as doenças e ressuscitado todos os mortos em todo o planeta. Tal era o Deus onipotente que estava à sua disposição, mas ela estava tão perfeitamente vivendo na vontade divina que não tinha a menor inclinação para fazer nada além dessa vontade de Deus. Assim, aqui também podemos considerá-la mãe das dores, pois é ela quem sabe que possui uma quase onipotência, mas nunca a exercitará fora da perfeita conformidade com a vontade do seu Filho. Fiat. Então tem bastante conteúdo da Maria agora, na Coroa da Santidade, tem bastante conteúdo e a gente vai estar colocando um pouco por vez, para poder a gente, alimentar-se bem. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.